Olá, Goriano, tudo bom? Vamos agora dar continuidade ao nosso curso de neuropercepção, falando um pouco mais sobre o sistema nervoso, dessa vez tratando sobre as estruturas da ponte. É importante salientar também que nossa última aula foi uma aula bem conceitual, foi uma aula extremamente cheia de detalhes, que foi a aula de bulbo. Então é importante você ver e rever aquela aula toda vez que surge dúvida, sobretudo quanto àqueles conceitos de clínica, né, de incompleto, completo, de qualquer forma, né, que venha a haver dúvidas sobre síndrome alterna, sobre formação de decussação ou qualquer outra coisa, né, qualquer conceito desses, aquela aula vai ser seu porto seguro, tranquilo? Vamos falar de ponte então. Gente, a ponte ela vai ser a terceira estrutura que está presente aqui no SNC, né, dando seguimento a essa condução de impulso. E diferentemente do bulbo, ela já não tem nada a ver mais com a medula. Então o bulbo ele tinha essa característica de ser bastante parecido com a medula. A ponte ela já perde isso completamente. Então ela vai ser limitada inferiormente por essa estrutura, né, o sulco bulbo pontino, dividindo bulbo e ponte. E superiormente eu vou ter uma divisão em virtude dos pedúnculos cerebrais, certo? Que são estruturas do mesencéfalo que vão estar dizendo pra gente, ó, isso aqui não é mais ponte, isso é mesencéfalo. Tranquilo? De limite anatômico é isso. Qual que é a estrutura da ponte? É importante dizer, antes de mais nada, que a ponte ela vai estar reclinada sobre uma estrutura óssea denominada clivos. Então aqui ó, eu tenho o meu forame magno e anteriormente a ela eu tenho o clivus. O que é o clivus? É uma estrutura lisa, né? Ela é uma estrutura lisa que repousa, né? Que deixa um espaço para a ponte repousar em cima dela. Qual que é a importância desse clivus? Esse clivus ele vai basicamente estar segurando a ponte, né? Tá segurando o tronco cefálico para que não aconteça nada com ele em eventos de TCE. Como assim? Se eu lesar o tronco, se eu quebrar o tronco, eu morro, né? Eu tenho um protocolo de morte encefálica direto. Mas, contudo, todavia, em virtude desse clivus, ele vai fazer como se fosse um amortecimento, porque ele é bem liso, sabe? Ele não permite nenhuma lesão. Obviamente em traumas leves, né? Então, é importante esse clivus, que ele está bem na base do osso occipital, tranquilo? Que vai fazer essa relação. A ponte, de maneira geral, ela se divide em base, né, também chamada de parte ventral, que ela apresenta divisão das fibras brancas em longitudinais e transversais, e eu também tenho uma parte dorsal, que é onde vai ter o que interessa na ponte, que são a substância cinzenta homóloga, que são os núcleos de nervos cranianos que nós falamos anteriormente, e as fibras brancas dele, que vão ser as fibras que trazem a parte interessante, né, para a gente. Então, falando um pouco mais dessa parte ventral. É a parte mais anterior da ponte, então seria essa parte aqui. A parte interessante sobre essa parte ventral, eu falei muita parte, mas a parte mais interessante sobre isso é que as fibras longitudinais, que são aquelas que estão passando longitudinalmente, dessa forma, elas vão ser duas, né? E elas vão trazer para a gente motricidade, portanto, elas são fibras descendentes, certo? São duas elas. Primeiro, trato córtico espinhal, que vai trazer descendo motricidade para o corpo, e o trato córtico pontino, que vai ser basicamente o córtico nuclear que a gente viu no bulbo, só que dessa vez a gente vai ter aqui uma estrutura que traz para os núcleos pontinos, né? São os nervos pontinos que são irrigados na realidade, né? Inervados por esse trato, tranquilo? O outro que já está nessa região, né, nessa disposição aqui, transversal ao plano dos outros, é denominado pedúnculo cerebelar médio. Gente, por que é importante vocês saberem desse pedúnculo cerebelar médio? Uma coisa que acontece dentro do SNC é a comunicação, sobretudo motora, da área M1, falando do encéfalo, com o cerebelo,
e com mesencéfalo, na realidade. Então, eu tenho mesencéfalo, ponte, que é quem nós estamos estudando, medula, certo? E cerebelo. Qual que é a relação entre eles? No mesencéfalo, eu tenho uma estrutura capaz de modular movimento, denominado substância negra mesencefálica. No córtex, eu tenho a minha área pré-central, também chamada de M1, certo? No cerebelo, eu tenho as fibras capazes, né, também chamadas de cérebro-cerebelo e espino-cerebelo, cérebro-cerebelo, que vão ser responsáveis pela organização do plano motor. Isso aqui faz o impulso, né, produz o impulso para o plano motor. E isso aqui, a substância negra, ela vai, como fala, né, permitir, né, ela vai propiciar, dizer se esse movimento vai acontecer ou não, né, permitindo com que o plano motor que foi gerado aqui inicialmente caiu para o cerebelo, foi organizado, depois foi para o mesencéfalo, ele permite que isso tudo tenha início, que esse impulso organizado desça pelo trato córtico espinhal e faça o movimento. Tranquilo? Quem faz a integração disso tudo? A ponte, através das fibras, né, córtico-pontinas, que vão para o cerebelo, também chamada de córtico-pontocerebelares, né, ou pontos cerebelares, que vai levar o impulso planejado, entre aspas, lá no córtex, para a ponte que liga com o cerebelo e organiza esses impulsos. Esses impulsos voltam para o córtex, dessa vez para M1, né? Eu estava lá na minha área pré-motora, aqui no telencéfalo. Joguei para a ponte, organizei no cerebelo, subi de volta para M1, que joga o impulso para o mesencéfalo, que permite o movimento. E esse movimento desce pelo trato córtico espinhal e pelo trato rubro-espinhal para que meu movimento aconteça a nível medular, certo? Então é isso que acontece. E a isso recebe o nome de circuito motor. Mas não perde a cabeça agora não, que nós vamos ver isso separadamente. Essa é a primeira estrutura, né? O pedúnculo cerebelar médio é a primeira estrutura importante para a ligação dessas fibras. Então, quando nós formos falar de mesencéfalo, quando nós formos falar de cerebelo e de telencéfalo, eu vou tornar a falar isso para que vocês entendam melhor do que está acontecendo. Beleza? Ok. Gente, isso é parte ventral da ponte. Agora eu vou falar da parte dorsal. Na parte dorsal, a gente tem a divisão entre substância cinzenta homóloga e as fibras brancas dessa região, certo? Primeira coisa que vai estar sendo falada aqui é acerca da substância cinzenta homóloga. A primeira que compõe a substância cinzenta homóloga vai ser o núcleo coclear. O núcleo coclear, e eu já vou colocar na segunda aqui também, é o núcleo vestibular. O que tem essas duas estruturas? Elas vão receber aferências do meu craniano oitavo, que vai chegar nesses núcleos trazendo impulsos, né? Esses impulsos, portanto, vão ser sensitivos. Um vai ser acerca de áudio e outro acerca de equilíbrio, certo? O que interessa, de fato, é o coclear. Por quê? Tem uma estrutura importante envolvida.
Então, bilateralmente, eu vou receber minhas aferências do meu oitavo, do núcleo coclear. Ele vai passar por uma estrutura denominada corpo trapezoide. Qual que é a importância do corpo trapezoide? O corpo trapezoide ele é importante porque antes de chegar, né, antes dessas informações chegarem nele, essas informações vão realizar cruzamento no complexo olivar, certo? Então, nas olivas, eu vou ter o cruzamento do que uma cóclea ouviu com a outra. Então, ela chega no corpo trapezoide cruzada. Então, aqui no corpo trapezoide, eu já tenho as informações do ouvido direito e também do ouvido esquerdo, confirmando, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão central, se eu tiver uma lesão para cima do núcleo olivar e para cima do núcleo do corpo trapezoide, eu vou ter uma anacusia. Então, é uma perda total da audição. Para cima deles, né? Para baixo, na verdade, né? Uma lesão periférica tem a anacusia. Para cima, uma lesão mais central, eu tenho hipoacusias, porque eu vou perder algumas aferências de cada ouvido. Tranquilo? Tenho isso em mente. Mas qual que é a estrutura importante, de fato? É uma estrutura denominada de leminisco lateral. Todos os leminiscos eles vão ser importantes. O leminisco lateral não seria diferente. Ele vai basicamente compor, né, pegar todas as fibras auditivas daquele lado, né, direito e esquerdo, leminisco direito e esquerdo, e juntar para que eu chegue lá no córtex, na área auditiva primária, na A1, e eu consiga, com todas essas informações que já estão juntas, realizar a interpretação delas. Tranquilo? Já o núcleo vestibular, ele não tem nada tão chique quanto esse coclear, certo? Ele só vai ter um núcleo lateral e um medial, certo? Núcleos vestibulares lateral e medial, que vão, um superior e um inferior, ou seja, são 4 núcleos, bilateralmente, e que vão carregar essas informações até o sistema vestibular, né? Então, eu saio do vestíbulo, através do oitavo, passo no núcleo vestibular, ele se distribui em 4 componentes, e esses 4 componentes vão se dirigir a áreas diferentes. Então, eu vou conectar esse núcleo vestibular com, por exemplo, o cerebelo, vou conectar com o telencéfalo, ou seja, na área vestibular primária, né? Vou conectar isso com o telencéfalo, vou conectar isso com os tratos, né? Diretamente com os tratos motores, que vão realizar o tônus muscular, né? Para eu manter o equilíbrio. E não que cada um núcleo desses faça uma dessas funções, tá? São só vários locais diferentes que esse sistema vestibular vai ir, né? Porque o equilíbrio ele não é uma coisa sozinha. Ele precisa de uma organização para acontecer. Também indo para a via visual. Beleza? Tranquilo. No telencéfalo, eu posso ir para a área vestibular, né, que seria um dos locais que ele iria, desses 4, e o outro seria a área frontal, porque lá eu também tenho a organização dos tratos proprioceptivos, e a organização dos tratos proprioceptivos me dá o equilíbrio geral. Tranquilo? Então, tá aí o núcleo vestibular se distribuindo. Ele tem 4 núcleos bilateralmente e cada um deles vai para um lugar. Tranquilo. O próximo deles, na realidade, é o núcleo salivatório e lacrimal. Que é muito simples. O núcleo salivatório e lacrimal, ele compõe uma parte do sistema nervoso autônomo simpático
que está no encéfalo. Então, curiosamente, vocês já aprenderam que o sistema nervoso simpático ele é tóraco-lombar, indo de T1 até L2. Mas aqui a gente tem um componente que está presente no sistema central, né? No encéfalo em si. Então, o que é? É uma conexão, basicamente é uma conexão do sistema nervoso simpático com as glândulas salivares e lacrimais, que são estruturas que estão na cabeça, né? São na parte superior, foge do tórax lombar. Então, ele vai servir para gerar impulso, para inibir essas glândulas salivares e lacrimais, a secreção. Né? Então, o SNA parasimpático que vai fazer a função, né, de secreção. O objetivo do núcleo salivatório e lacrimal é a conexão do sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, com as glândulas, permitindo que elas sejam inibidas ou continuem secretando. Tranquilo? Essa é a função do núcleo salivatório. E depois a gente tem quem interessa de fato. O primeiro deles é o núcleo do trigêmeo. Aqui eu tenho 3 partes do núcleo do trigêmeo. Eu tenho o sensitivo principal, que vai ser um dos, se não o mais importante para a gente. Eu tenho o do trato mesencefálico, que curiosamente não fica no mesencéfalo. E tenho o núcleo motor do trigêmeo. Então, na ponte, tem a maioria dos núcleos do trigêmeo. Então, ela é a estrutura mais importante para que o trigêmeo funcione direitinho. Certo? É o sensitivo principal que vai me dar sensibilidade térmica e dolorosa. É o sensitivo principal que vai me dar tato. E é o motor que vai me dar a raiz motora dele, para os músculos da mastigação, por exemplo. Então, é extremamente importante que esses núcleos estejam funcionando direito e que a topografia da ponte seja preservada, certo? E o último dos núcleos, ou os últimos, são os núcleos do sexto e núcleos do sétimo. Por que eles aparecem em conjunto? Eles aparecem em conjunto porque os núcleos, por exemplo, isso aqui é o sétimo. O sétimo, ele faz uma curva na hora da sua origem que abraça o sexto, também chamado de joelho do facial. E eles estão em uma topografia extremamente próxima. Isso significa que, às vezes que eu tenho isquemia, por exemplo, da região, então eu tenho uma paralisia facial central, geralmente ela vem em conjunto com sintomas oculares, que seria em virtude de uma lesão de sexto nervo, certo? Por isso que eles estão sendo falados em conjuntos, mas são 2 núcleos diferentes. Eles estão tão próximos que eles parecem ser contínuos ou contíguos entre um e outro, certo? Quais os próximos componentes gerais dessa estrutura pontina? São as estruturas de fibras, ou seja, as fibras brancas. O primeiro deles é um trato, denominado trato vestíbulo cerebelar. É por esse trato vestíbulo cerebelar que eu vou ser capaz de carregar as informações acerca do equilíbrio para serem interpretadas na região onde elas são de fato interpretadas, que é o cerebelo. Ela vai ser aquela conexão cerebelar que eu falei para vocês, que passa pela ponte, certo? Então, ele é extremamente importante nesse quesito. O segundo é um trato motor, dessa vez, né, também envolvendo o sistema vestibular, que é o trato vestíbulo espinhal. O que é que o vestíbulo espinhal faz? Ele está relacionado com o vestíbulo cerebelar. Ao passo que o vestíbulo cerebelar leva informações para serem interpretadas no cerebelo, o vestíbulo espinhal ele pega as informações que o cerebelo processou e respondeu e carrega para o corpo, carrega para a medula.
Então ele leva motricidade involuntária para a musculatura tensora. Ou seja, realizar tônus. Então ele mantém o equilíbrio realizando tônus muscular. Certo? A próxima estrutura é uma estrutura sensitiva. E tanto essa estrutura que eu vou falar agora quanto a próxima, vocês já conhecem. Então eu vou colocar eles até em conjunto. O primeiro deles é o leminisco medial, que vai estar carregando para a gente quem? Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Carregando o quê? Tato epicrítico e sensibilidade vibratória. E a outra estrutura, né, seria o leminisco espinhal, que está carregando trato espinotalâmico lateral, juntamente com o trato espinotalâmico anterior, sendo responsável pela condução, vou colocar até um por um, pela condução de tato protopático e pressão, e o outro pela sensibilidade térmica e dolorosa. Certo? Me perguntaram se tem diferença clinicamente de um paciente que perde tato protopático e outro que perde tato epicrítico. O que é característica? O tato epicrítico, gente, é um tato fino. É aquele tato que você pega e consegue sentir a diferença de um objeto, por exemplo, isso é uma caneta, isso é um mouse, isso é um travesseiro, de acordo com a palpação, sem precisar olhar. Então a perda dele leva ao que a gente chama de astereognosia. Perde a capacidade de entender o que está pegando, certo? Agora, o tato protopático, ele é um tato simples, ele é um tato de pressão, por exemplo. Eu sei que minha mão está encostada na mesa, por exemplo, porque está pressionando. Eu sei que tem alguém segurando minha mão porque alguém está pressionando, mas eu não sei identificar o que é usando só esse tato. Então, a perda de tato protopático, ela geralmente é compensada pelo tato epicrítico. Então, eu nem sinto, né? Eu não consigo nem perceber essa perda de tato protopático. Talvez eu tenha uma diferença, né? Eu não entenda a pressão que está acontecendo na minha mão. Porém, eu sei o que está passando nela, eu sei o que está acontecendo. Já a perda de tato epicrítico é a astereognosia, ou seja, eu só vou sentir se tiver o que está pressionando. Eu só sinto que tem alguma coisa pressionando, mas eu não sei o que. Certo? Essa é a diferença entre esses dois tatos e a perda deles. Por último, eu tenho estrutura motora, que é o fascículo longitudinal medial, que vocês também conhecem. Só que dessa vez, ele vai estar conectando os núcleos de nervos cranianos pontinos. Certo? Obviamente, os nervos que são motores. Beleza? Então, são essas as estruturas importantes dentro de ponte. Beleza? Falando em nervo craniano pontino, vamos começar a falar acerca deles. O primeiro deles que nós vamos falar é o nervo craniano sexto, denominado abducente. É um nervo exclusivamente motor, responsável pela movimentação ou pela inervação do músculo reto lateral ocular, também chamado, na verdade é um músculo que realiza o movimento de abdução. Daí o nome do nervo, certo? Quando acontece a lesão desse nervo, o que eu vou ter?
Primeira das coisas é um estrabismo. Tá, esse olho. Um estrabismo do tipo convergente. Então, meu olho ele vai estar sempre olhando medialmente, certo? Perdi a capacidade de deixar ele reto. E o que acontece com uma pessoa que olha medialmente enquanto olha com outro olho normal? Diplopia horizontal. Gente, o que é diplopia? Diplopia é toda vez que você não tem, que você tem a perda do olhar conjugado. Então, quando o seu olho está olhando os dois, somando o impulso visual, eu tenho um olhar conjugado binocular. Quando eu perco o olhar conjugado, eu tenho diplopias. Ou seja, meu olho esquerdo está vendo uma coisa, meu olho direito está vendo outra coisa. E eu vou ter uma visão dupla dessas coisas quando eu cruzar essas informações no meu encéfalo, certo? Então, por exemplo, eu estou olhando para frente com o olho esquerdo, mas como eu tenho estrabismo do tipo convergente, numa lesão de cesto, eu vou olhar medialmente. Então, eu estou vendo o mesmo objeto em duas perspectivas. E na hora de cruzar essa informação na cabeça, eu bagunço tudo e eu vejo mais de um objeto. Sabe quando você bebe muito, muito, muito e as coisas começam a duplicar e rodar? É como se fosse isso. Tranquilo? Isso é uma diplopia do tipo horizontal. O próximo nervo é o nervo facial. O facial, a clínica dele eu vou deixar para falar daqui a pouco, certo? Mas ele vai ser um nervo que apresenta 3 raízes, ou seja, 3 funções. A primeira deles é uma raiz do tipo sensitiva. Ela é sensitiva para quê? 2/3 anteriores da língua para gustação. Gustação, não esquece, não bagunça, ele é sensitivo à gustação. Ele não é sensitivo à dor, ele não é sensitivo ao tato. Isso é função de trigêmeo, certo? Mas para gustação é facial. Porque eles estão conectados todos, né? O trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o vago, pelo núcleo que nós vimos na aula passada. Tranquilo? Tem também uma raiz motora. Essa raiz motora é composta pelo nervo facial propriamente dito, né? Essa raiz sensitiva é pelo nervo intermédio, certo? Então, o nome da raiz sensitiva é nervo intermédio e o nervo da parte motora é o nervo facial, de fato, né? E ele vai ser responsável pelo controle da musculatura mímica, que vai fazer a expressão facial, beleza? E por último, eu tenho uma raiz autonômica. Essa raiz autonômica, ela vai ser o componente parasimpático das glândulas mandibular, sublingual e lacrimal. Então, ao passo que eu tinha um núcleo anteriormente, sim, de núcleo salivatório e lacrimal com simpático, aqui eu tenho uma raiz que tem parasimpático, que se liga às glândulas, né, lacrimais e salivatórias com o componente parasimpático, com o objetivo de iniciar a secreção dessas glândulas, certo? Em virtude, né, da clínica desse nervo, qualquer lesão de facial vai me dar basicamente duas coisas. Na realidade, 3, porque tem 3 raízes, mas basicamente 2 coisas. A primeira delas vai ser hipogeusia, porque eu estava fazendo a sensibilidade de gustação. A segunda delas é paralisia facial, certo? Outra coisa interessante no nervo facial é que tem uma parte dele, durante a condução, ele é um nervo extremamente interessante porque ele entra e sai da cavidade, né, do crânio para fazer a inervação mais de uma vez. Então ele sai, depois volta, né, entra pelo meato acústico interno, depois sai pelo estilo mastoide. E aí sim, quando ele sai pelo estilo mastoide,
ele tem os componentes dele estão juntos com vão fazer, na verdade, a inervação de um músculo denominado estapédio. E esse músculo estapédio, durante o processo, ele vai fazer a tensão no tímpano, né, para que eu consiga ouvir os sons. Então, a clínica clássica de um paciente que tem uma lesão de sétimo é um paciente que tem distúrbio motor associado ou não com hipogeusia, porque a hipogeusia é um fator curioso, né? Geralmente a hipogeusia, quando é em virtude de lesão de nervo, não é um sintoma que recorre, porque no resto da boca, do palato e da orofaringe eu tenho receptores e eu tenho outros nervos cuidando disso, né? Que vai chegar essa comida neles em algum tempo. Então, se eu não tiver uma lesão, por exemplo, sei lá, de dois faciais ou de alguma coisa muito grave, eu não vou ter essa hipogeusia muito característica. Mas eu sempre tenho, quando é, por exemplo, lesões a nível de forame estilo mastoide, eu tenho associação de paralisia facial com hipoacusia, ou seja, meu estapédio não está fazendo a tensão do tímpano, ele impede o tímpano de fazer, de escutar, né, de me vibrar e fazer a gente escutar, e consequentemente a gente perde, né, a capacidade de escutar bem, certo? E por último, o último nervo contido, né, aqui na ponte, que não é o vago, que não é o trigêmeo, é o vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele é um nervo exclusivamente sensitivo, certo? Então ele vai ter uma raiz sensitiva que é responsável pela condução dos impulsos auditivos e do equilíbrio, certo? Então ele está relacionado à audição e ao equilíbrio. Beleza? Esse nervo, ele tem aquela correlação clínica com tudo o que a gente viu no módulo passado. Então, a lesão dele vai gerar uma hipoacusia neurosensorial, tem quadro de vertigem, nistagmo e ataxia associado, certo? Porque eu lesei a parte auditiva e a parte de equilíbrio. O vago, a gente discutiu ele todinho durante o momento em que a gente estava fazendo os núcleos, né? Mas rapidamente, como é um nervo fácil e que está aqui, né? O vago, ele vai ser responsável pela inervação de 2/3 anteriores da face, certo? Da cabeça, então couro cabeludo, face, língua, para sensibilidade térmica, dolorosa e tato. Então, toda a sensibilidade geral vai ser com o quinto nervo, também denominado de trigêmeo, certo? Eu tenho também um componente motor do trigêmeo, e o objetivo desse componente motor do trigêmeo é basicamente você fazer o controle da musculatura de mastigação, certo? Então, o trigêmeo sozinho é capaz de fazer aquele reflexo mandibular, sabe? Quando sua boca fica aberta, para não entrar mosca, como diz os professores que eu tive na época, para não entrar mosca, o trigêmeo percebe que você está tensionando a mandíbula, joga para o SNC essa situação, né, essa sensibilidade que sua boca está aberta, e volta pela raiz sensitiva do trigêmeo para você fechar a boca, certo? Então vai e volta pelo trigêmeo, os músculos mastigatórios se fecham, e aí você consegue manter a boca fechada, né? Qual que é a parte importante do trigêmeo em dois momentos? Primeiro de tudo, se eu tiver uma lesão destrutiva dele, eu perco sensibilidade geral, 2/3 da face, então praticamente a cabeça toda. E a curiosidade, né? O C1, o nervo espinhal 1, cervical 1, faz a inervação da parte posterior da cabeça, beleza? E perde também a capacidade de mastigar, né? É impossibilitado de comer daquele lado. E, por último,
outra coisa que é muito frequente é a nevralgia do trigêmeo, que é uma dor insuportável, que pode ser ativada, por exemplo, quando você come, quando você escuta alguma coisa alta ou quando tocam na sua face, que é uma dor extremamente forte, né, relatada aí 8, 9, até 10 de 10, nível, pelo amor de Deus, me leva para o hospital, e que só fica em metade da face. Por quê? Porque o nervo craniano ele só inerva até metade. Ele tem pares, então é tudo de um lado ou de outro. Tranquilo? Nevralgia do trigêmeo. Se você destrinchar isso com os núcleos deles, como nós falamos anteriormente, não há nem necessidade de você voltar a estudar isso. Tranquilo? Vamos para a clínica do sétimo, para a gente fechar isso. Uma lesão de sétimo promove o que a gente chama de paralisia facial. A paralisia facial, ela pode pegar dois locais quando a gente fala de sétimo. Ele pode pegar o núcleo, que são dois núcleos na realidade, certo? Ou pode pegar o nervo em si. Quando pega núcleo, eu chamo de central. Então, a paralisia facial central. Quando pega nervo, eu chamo de periférica. Qual que é a característica dos dois? Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho meu córtex mandando sinais para meus dois núcleos, certo? E mandando sinal para um núcleo contralateral. Então, eu estou mandando sinal para os meus dois núcleos, certo? De um córtex só, que no caso desse paciente é o córtex direito. Esquerdo. Ele cruza para o outro lado, né? Lá eu estou na área M1. Ele cruza, vai para o núcleo do nervo craniano sétimo e vai fazer a inervação de um e de outro. Eu divido a minha face em quadrantes. O quadrante superior é inervado por uma parte. E o quadrante superior, no caso, o núcleo superior. O núcleo inferior. E o núcleo superior inerva a parte de baixo. Então, por exemplo, lesei o meu córtex de um lado. Eu vou perder dois núcleos contralaterais e vou perder parte de um núcleo ipsilateral. Então, eu vou ter o acometimento de uma hemiface inteira, certo? Vou ter o acometimento de uma hemiface inteira, quando eu leso, né, o córtex todo, e dando origem, né, à realidade, à paralisia facial do tipo central. Por quê? No meu outro, eu vou ter o meu córtex nutrindo um dos núcleos. Então, ó, ao passo que eu tenho nutrindo um núcleo, nutrindo outro núcleo, do outro lado, eu vou ter um deles sendo inervado, ou seja, recebendo impulsos do outro lado. Então, eu só vou perder a parte inferior dessa inervação. Então, eu perco a motricidade só daquela parte. Então, a pessoa mantém, por exemplo, piscar, ela mantém os reflexos, né? O reflexo de piscar, que é muito comum, o córneo palpebral. Ela mantém a possibilidade de piscar, então ela não tem aquele problema de úlceras, né? Por secura do olho, também chamada xeroftalmia. Então, quando é uma paralisia facial central, eu perco única e exclusivamente o quadrante inferior da face, certo? É isso que está mostrando aqui. Ó a lesão central aqui acontecendo. Eu perco só um núcleo, que é o responsável pela inervação do quadrante inferior da face, certo? É o único que está de vermelho. Por quê? Porque o córtex ipsilateral
vai jogar impulsos para um núcleo já, certo? Então, se eu lesar contralateral, eu vou perder só o núcleo responsável por aquele lado da face. Agora, se eu tenho a lesão no nervo, ou seja, já virou uma lesão periférica, aqui, eu já perco o nervo inteiro, certo? Se eu perco o nervo inteiro, olha o que está acontecendo aqui, acometimento de toda a face do indivíduo. Aí sim, eu vou ter desvio da comissura labial, que estava aqui também, tenho desvio da comissura labial, tenho abolição do reflexo de piscar, tenho abolição do reflexo córneo-palpebral, tenho abolição de tudo de um lado da face. E o paciente cursa tendo que usar lágrima sintética, por exemplo. Mesma coisa que está acontecendo aqui. Quando eu tenho a perda de inervação periférica, eu vou ter perda de todo um hemiface, certo? Toda a hemiface do paciente é perdida. Ao passo que se eu tenho uma lesão central, ou seja, TCE, bater na cabeça do cara, ou algo do tipo, ou então bater na cabeça do cara na parte da base do crânio, lá no forame estilo mastoide, perdi o nervo periférico, perdi o meu nervo facial. Aqui eu perdi só um dos núcleos, um dos 4, né, do nervo facial. E aí ele cursa com perda de um quadrante da face. Certo? Isso é a diferença básica. Ah, Otávio, qual delas que eu tenho a hipoacusia, por exemplo, associada na periférica? Por quê? Eu preciso de lesão lá no estilo mastoide, certo? E no estilo mastoide é onde está saindo o meu oitavo com o meu sétimo. Se eu lesar central, eu não tenho hipoacusia associada. Se eu lesar periférico, aí eu tenho hipoacusia associada. Beleza? Síndromes clássicas da ponte. Basicamente, gente, eu vou manter aquele padrão alterno, incompleto e proporcionado, só que dessa vez pegando outras estruturas. A primeira delas é denominada Millard-Gubler, ou Millard-Gubler, depende de como você quer falar. Tem uma lesão nessa síndrome na porção anterior e levemente mais lateral da ponte. Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. É essa região que eu estou lesando. O que eu perco nesse processo? Núcleo e fibras do sétimo. Então eu tenho uma paralisia facial do tipo periférica. Ah, Otávio, mas está lesando o núcleo. Sim, mas você está lesando as fibras no meio tempo. Então olha o que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei que o facial ele fazia um joelho? Olha o joelho do facial aí. E olha o abducente passando dentro dele. Viu? Então, ó, joelho do facial. Pá, lesei o núcleo, mas eu também lesei as fibras. Então, quem predomina? O periférico, certo? Porque eu lesei fibra. Então, eu tenho uma lesão de fibra, gerando uma paralisia facial periférica. Ipsilateral, porque é o quê? Nervo craniano. Todo nervo craniano, a sintomatologia é ipsilateral. E um trato córtico espinhal lateral, certo? Se eu lesei trato córtico espinhal lateral, contralateralmente, porque é uma síndrome alterna, é uma lesão de tronco, eu vou ter uma hemiparesia barra hemiplegia contralateral do corpo do indivíduo. Então, juntei paralisia facial periférica de um lado e hemiplegia barra hemiparesia do outro, Millard-Gubler, ou Millard-Gubler. Juntamente com isso, eu consigo pensar que como é uma lesão de sétimo, sétimo é um nervo da ponte, é uma lesão pontina, certo? E em virtude de que, geralmente, eu continuo naquela síndrome, como se fosse síndrome de Wallenberg, né? A maior parte das síndromes de Millard-Gubler são em virtude de AVE isquêmico, ou então câncer. Né? Então, uma neoplasia nessa região pode dar, ou uma isquemia dessa região também. Certo? Importante dizer, né, colocando esses nervos naquele macete que nós falamos, só para fechar,
4, 4, 2. 4 do bulbo nós já estudamos. Os 4 da ponte. Quinto, sexto, sétimo e oitavo. 4 da ponte. Beleza? Então não esquece. Nono, décimo, 11º, 12º. Bulbo. Quinto, sexto, sétimo e oitavo, ponte. Beleza? Miller-Gubler. E a outra lesão clássica são as síndromes de lesão ao nível do quinto nervo, ao nível do trigêmeo. Ocorre, então, uma lesão na porção anterior da ponte também, só que dessa vez é um pouco mais acima daquela lesão que nós vimos em Miller-Gubler. Então, não tenho mais um acometimento de todos aqueles tratos, de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu tenho um acometimento das fibras do trigêmeo, que está mais superior, é por isso que aconteceu essa perda, né, de sensibilidade. Então, como é um nervo craniano, é uma sintomatologia ipsilateral. Então, eu cursei com a perda de músculos da mastigação do mesmo lado, associada à perda da sensibilidade do mesmo lado. Lesei meu TCE lateral, então eu perco contralateral do corpo, a movimentação voluntária. E eu também leso leminisco medial. Então eu vou ter perda de tato epicrítico, sensibilidade vibratória para percepção consciente, contralateralmente, porque já cruzou o trato de fascículo grácico uniforme. Certo? Então isso é uma lesão ao nível de quinto nervo. Gente, vocês percebem que tudo isso, todos esses quadros clínicos, eles são extremamente fáceis. Tipo assim, lesou isso, dá isso, lesou isso, dá isso, lesou isso, dá isso. Pá, é essa síndrome. Então grava, pega esses quadrinhos que tem no slide, ó, grava o que lesa em cada síndrome, que vocês não precisam nem gravar os sintomas, certo? Vocês só entendem o que cada estrutura faz e já joga direto da sintomatologia. Beleza? Gente, como no bulbo, né, anteriormente eu não falei com vocês, eu vim a esquecer, não tem necessidade de você gravar todas as nomes e todas as síndromes, certo? No material de apoio tem outras síndromes, mas como são síndromes que não são clássicas da ponte, do bulbo, do mesencéfalo, do diencéfalo, eu não vou encher a cabeça suja de informação inútil, certo? Parinô, por exemplo, é uma síndrome clássica de mesencéfalo, que eu vou falar futuramente, mas que ela geralmente acontece em virtude de lesão de diencéfalo. Então eu vou falar no local onde é justo de falar, onde é mais pertinente. E se não for pertinente, eu não vou falar. Tranquilo? Se você quiser estudar por si, mantém sempre esse raciocínio que eu falei com vocês. Lesou isso, dá isso, lesou isso, dá aquilo, lesou isso, dá aquilo outro. Tranquilo? Sem neurose, espero que tenha ajudado vocês nesse meio tempo. Espero que tudo tenha dado certo. Espero que estejam gostando do curso. Se precisar de mim, estamos às ordens. Boa aula, bom estudo. Até mais.